Na aula de hoje eu vou explicar para você intenção de busca. Qual é a importância disso para quem quer fazer anúncios patrocinados, principalmente no Google, e também como é que você pode, através disso, fazer uso das melhores palavras-chave e também economizar dinheiro com os anúncios patrocinados. Tudo isso você vai começar a ter compreensão até o final desse conteúdo. Só que saiba que esta aula, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez aqui no meu canal, saiba que esta aula é a sequência de uma aula chamada Persona. Se você não assistiu a primeira aula, eu preciso que você assista a primeira aula para depois vir para esta, combinado? Então eu vou deixar aqui acima no card a aula sobre Persona e também aqui no descritivo desse vídeo, combinado? Então, indo aqui para a nossa aula de hoje, o que é a intenção de busca? Qual é a importância disso para os anúncios patrocinados? A intenção é o motivo real pelo qual alguém pesquisou algo no Google. E nem toda busca representa uma oportunidade de venda. Então, talvez você agora já, com base nessas duas informações, talvez já tenha mudado a sua forma de pensar, ou então surgiu algumas dúvidas. Por exemplo, caramba, então quer dizer que quando eu pensar em anúncios patrocinados no Google, a depender de como a pessoa pesquisa, ela pode ter a intenção ou não real daquilo que eu ofereço, seja produto ou serviço? Será que é por conta disso, quando eu faço anúncios patrocinados, se você já anuncia no Google Ads, que eu não consigo vender mais do que eu já vendo, ou nem esteja conseguindo vender? Pode ser isso também. Então aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? E os exemplos, eles vão clarear ainda mais a sua forma de pensar em relação a essa questão da intencionalidade, de como é que as pessoas pesquisam e o que é que pode gerar mais intenção de realmente a pessoa, com base num determinado tipo de forma de pesquisa dela, a tomar uma decisão ou não. Quando é que você começa a perceber isso? Então, no nosso exemplo 1, uma pessoa do segmento que está interessada a contratar uma empresa de transporte rodoviário de cargas, ela vai pesquisar o que é carga dedicada. E aqui, de novo, se você está chegando aqui pela primeira vez nessa aula, na aula sobre persona, eu já venho trabalhando um segmento de mercado, que é o segmento de transporte rodoviário de cargas, porque eu quero fugir um pouco das aulas muito comuns que a gente vê sobre anúncios patrocinados, sobre persona, sobre intenção de busca, sobre correspondência de palavra-chave, onde é usado muito curso de inglês, muito estética, é muito parecido as aulas. E nada contra quem faz esse tipo de conteúdo. Mas como eu venho do segmento de transporte, tenho clientes no segmento e atuo no marketing, então é um segmento da qual eu vejo que existe um nível de complexidade muito grande e talvez o tipo de prestação de serviço, que é o segmento de transporte rodoviário e as suas particularidades, se encaixem para o seu tipo de negócio e te ajude também a você pensar o seu negócio de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então, legal. Então, no nosso exemplo 1, o que é carga dedicada? Então, a pessoa ela quer aprender, ela está buscando informação, ainda não necessariamente quer contratar. O que eu quero dizer aqui? A forma como a pessoa está pesquisando determina se ela realmente está pronta ou não para comprar ou contratar os seus serviços. E aí vai um outro exemplo. Uma pessoa que pesquisa o que é carga dedicada, dentro do nosso segmento de mercado, como exemplo, ela pode estar aqui apenas querendo entender mais sobre o que é uma carga dedicada. Ela está buscando mais informações. E ela realmente não tem a intenção de contratar uma empresa. Percebe? Então, é aí que você começa a perceber o nível de importância sobre a questão dos termos de pesquisa e a olhar para o mercado de forma diferente. No nosso exemplo 2, a pessoa já pesquisa diferente, ela já pesquisa como cotação carga dedicada. Agora, sim, existe uma intenção comercial muito mais forte. Essa pessoa provavelmente ela está pesquisando, avaliando fornecedores do segmento de transporte rodoviário de cargas, certo? Como é que eu começo a perceber isso? Através do termo de pesquisa, principalmente a palavra cotação, seguida de uma outra sequência. Então, uma pessoa que ela está pensando em fazer cotação, tá, para carga dedicada. Então, a intenção dela é muito maior quando comparado ao nosso exemplo 1. E temos ainda o exemplo 3, transportadora carga dedicada a São Paulo. Aqui a intenção de contratação ela é maior.
O usuário já sabe o que precisa e está procurando uma empresa para resolver o problema. É um outro nível de pesquisa, é um outro nível de consciência daquela pessoa. O interesse dessa pessoa que faz uma pesquisa, como nesse nosso exemplo, já é realmente muito maior quando comparado aos outros dois. No primeiro, poderia ser um público muito mais amplo, que não teria nenhum tipo de relação com o que nós oferecemos, por exemplo, que é o serviço de uma transportadora de carga. Já o segundo exemplo já tem uma intenção maior, ela está ali comparando. E o terceiro, ela é mais específica, o que demonstra aí sim que a pessoa ela realmente quer encontrar uma empresa para qual ela quer contratar. Então ela procura por uma transportadora de carga dedicada, ou seja, uma pessoa ela está pesquisando por uma transportadora com a intenção de contratar os serviços, onde ela quer levar as suas mercadorias de forma exclusiva, que é a carga dedicada. Em qual localidade? São Paulo, ou seja, ela tem uma preferência pela localização, percebe? Então, a intenção dela é totalmente diferente, certo? Legal. Uma vez entendido isso, quais são os erros mais comuns que muitas empresas cometem? E aqui eu já quero dar logo uma informação. Como é que você sabe que muitas empresas cometem esses erros? Pela forma como eu analiso os anúncios dos nossos concorrentes. Lembra que eu falei que eu tenho clientes do segmento de transporte rodoviário de cargas? Eu analiso os concorrentes, eu analiso os anúncios quando eles anunciam. E o tipo de anúncio que eles fazem e como eles divulgam ali o seu anúncio, eu já meio que entendo como é que eles aparecem. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que me faz entender que eles estão usando termos ou a intenção de busca errada, ou a percepção, o entendimento de busca errada. É quando eu vejo que os meus clientes, das quais eu presto serviço, eu sempre coloco eles, na maior parte das vezes, em primeira posição, e aí eu embaixo eu vejo uma lista dos concorrentes. Eu consigo fazer isso no Google, consigo ver isso no Google. Então, só com base nisso, eu já começo a interpretar que os termos que eles estão utilizando, a intenção de busca que eles estão considerando está errada. E aqui, quando você erra nisso, você gasta dinheiro porque você está usando o termo e intenção errada, você cria um site errado porque você está usando os termos errados, e muitas vezes, quando você tem ali, eu falo isso na aula de persona, você tem um documento de persona, você melhora vários aspectos do seu negócio. Um deles é o site. Então, não assistiu a aula? Volta lá e assistiu. E assiste de novo. O problema é que, então, uma pessoa, por exemplo, uma empresa que procura por palavras-chave muito genéricas, muito amplas, que nem logística, transporte, frete, que é como eu trago aqui na nossa aula, no nosso exemplo, essas buscas, esse problema é que as buscas podem ter dezenas de intenções diferentes, menos aquele pela qual você quer anunciar, da qual você quer trazer as pessoas para adquirirem os seus serviços, ou contratarem os seus serviços, ou comprarem os seus produtos, percebe? Então, isso aqui diz muito sobre a qualidade do anúncio. E aqui alguns exemplos que eu já comecei falando no slide anterior. Estudante pesquisando para trabalho escolar, motorista procurando emprego, pessoa querendo entender o que é logística, empresa procurando uma transportadora. Percebe? É muito amplo. E aí você fica meio que perdido nisso. Você só está gastando dinheiro com anúncios patrocinados, se você não olha para isso. E aí todos clicam, poucos contratam e o resultado é desperdício de orçamento. Então perceba qual é o nível da importância sobre você conhecer sobre a intenção, a intencionalidade da busca. É extremamente importante que você, juntamente com a aula de persona, juntamente com esse conteúdo que eu estou trazendo nesta aula, e principalmente com o próximo conteúdo, que é sobre correspondência de palavras-chave, você junte todo esse seu conhecimento para fazer um anúncio campeão. Um anúncio que vai fazer você se destacar perante a sua concorrência. Combinado? Bom, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, tenha dado uma clareada aí na sua forma de pensar anúncios patrocinados, principalmente no Google. E se esta aula te ajudou, não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar a sua curtida, compartilhar esse conteúdo e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente olha todos e responde na medida do possível. E se você tem um negócio e tem a intenção de delegar o seu marketing para uma empresa, saiba que a minha empresa presta serviços de marketing
faz anúncios patrocinados no Google, no LinkedIn e também na Meta, além de outras estratégias de marketing. Então, todos os nossos contatos estão aqui no descritivo também do vídeo. Combinado? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!